Olá, turma. Eu sou o professor Sami, professor de ciências de vocês, e trago aqui para vocês um assunto conhecido como os estados físicos da matéria e as transformações dessa matéria. Então, nobres, não esqueçam que a matéria é tudo que apresenta massa e ocupa um lugar no espaço. Sabendo disso, vamos ver quais os estados físicos existentes da matéria. Vejam, a matéria ela pode se apresentar na natureza em três estados físicos: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Cada estado desse vai depender de como as moléculas estão agregadas. Se essas moléculas estiverem muito próximas umas das outras, nós teremos o estado sólido. Se essas moléculas estiverem um pouco distantes umas das outras, nós teremos o estado líquido. E se essas moléculas estiverem totalmente distantes uma das outras, nós teremos o estado gasoso. Então, a matéria se apresenta na natureza em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. A matéria, ela vai sofrer o que nós chamamos de transformação. Tá? A matéria ela pode se transformar do estado sólido para o estado líquido, do estado líquido para o estado gasoso, do gasoso para o estado líquido, do estado líquido para o estado sólido e assim sucessivamente. Então vamos ver, né, os nomes que são dados justamente a essa transformação da matéria dos seus devidos estados sólidos, líquidos ou gasosos. Então vejam, quando a matéria ela passa do estado sólido para o estado líquido, a esse fenômeno nós chamaremos de fusão. Tudo bem? Quando a matéria passar do seu estado líquido para o estado gasoso, nós iremos chamar de vaporização. Observe que sempre da direita para a esquerda vai haver o aumento da temperatura. Então, quando eu aumento a temperatura de um corpo, ele passa do seu estado sólido para o estado líquido e do estado líquido para o estado gasoso. Lembrando que essa passagem do estado sólido para o estado líquido, nós iremos chamar de fusão. Do estado líquido para o estado gasoso, nós iremos chamar de vaporização. Quando eu diminuo a temperatura, quando eu vou diminuindo a temperatura da matéria, o que vai ocorrendo? Ela vai passar do estado sólido, do estado gasoso para o estado líquido, do estado líquido para o estado sólido. Então, para a direita eu irei aumentar essa temperatura e para a esquerda eu irei diminuir essa temperatura. Então, observe. Estarei diminuindo agora a temperatura. Quando eu aumentei essa temperatura, a matéria passou do estado sólido para o estado líquido, no qual nós chamamos de fusão. Passou do líquido para o gasoso, no qual nós chamamos de vaporização. E agora eu vou diminuir a temperatura desse material. Então, a passagem do estado gasoso para o estado líquido, nós iremos chamar de condensação.
sublimação. Então, é a condensação ou liquefação, tá? A passagem do estado líquido para o estado sólido, nós iremos chamar de solidificação. E a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso ou do estado gasoso para o estado sólido, nós iremos chamar de sublimação. Então, esses são os estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Esses estados podem sofrer o que nós chamamos de transformações. Do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, condensação. E do líquido para o sólido, solidificação. Se a matéria passar diretamente do estado sólido para o estado gasoso, ou do estado gasoso diretamente para o estado sólido, nós iremos chamar de sublimação. Então, vamos ver o que significa cada mudança de estado físico deles. A fusão é a mudança do estado sólido para o estado líquido. A vaporização é a mudança do estado líquido para o estado gasoso. Tudo bem? A condensação é a mudança do estado gasoso para o estado líquido. As chuvas, por exemplo, elas são formadas a partir da condensação, da passagem do estado gasoso para o estado líquido. E a solidificação é a mudança do estado líquido para o estado sólido. Um exemplo dessa mudança de estado físico é quando você pega um copo com água e coloca esse copo com água no seu congelador. Ele passa do estado líquido para o estado sólido. A mesma coisa é quando você quer preparar um picolé, tá? Esse picolé, no estado líquido, ele é colocado dentro de um freezer e ele passa do estado líquido para o estado sólido. É o que nós iremos chamar de solidificação. E a última, a sublimação, tá? A sublimação é a mudança do estado sólido diretamente para o estado gasoso, ou do estado gasoso diretamente para o estado sólido. Samir, me dá um exemplo aí de uma matéria que passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso. A naftalina. Tá? A naftalina são aquelas bolinhas que nós colocamos em nossas gavetas de guarda-roupa para espantar traças, baratas e assim sucessivamente. Então, quando você coloca a naftalina, que são essas bolinhas lá na gavetinha de vocês, depois de um certo tempo, vocês percebem que essa naftalina, essa bolinha, ela começa a diminuir, porque ela está sofrendo uma mudança de estado físico, do estado sólido, diretamente para o estado gasoso.